Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Vamos para mais uma live. E aí, o nosso tema de hoje é: por que a mulher sente mais dificuldade em emagrecer e ganhar músculo? Isso é verdade? É mito? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse será o tema da nossa live de hoje, especialmente para elas, mas fique aqui ou compartilhe com alguém, com um familiar, esposa, namorada, para receber essa live também. Será que isso é mito? É verdade? Que mulher tem mais dificuldade realmente de ganhar massa muscular? Jefferson Personal está entrando, deixa eu solicitar, pedidos para participar. Abrindo aqui para mim e nós já começamos a live. Oi, Fabi, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Solicitando. Vamos entrando, já compartilhei essa live, especialmente para mulheres. Olá! Olá, olá. Boa noite. Aí, me ouve bem? Sim, tô ouvindo. Sim? Então vamos para mais uma live. E aí, será que é verdade, mulheres? Atenção, mulheres. Será que é mais difícil realmente emagrecer e ganhar massa muscular? Mito ou verdade? Vamos desvendar um pouquinho, mito ou verdade, o que é real, o que não é, e o que fazer, né? E o que fazer? Exatamente. Esse é o intuito da nossa live, trazer mais informações de forma acessível, orientações profissionais e, claro, quando a gente participa de uma live é porque queremos buscar conhecimento. Existe sim uma diferença entre mulheres e homens e começamos aí pelo perfil hormonal. Então, os homens têm realmente mais facilidade de ganhar massa muscular pelo próprio perfil hormonal, enquanto mulheres também temos os nossos benefícios. Temos a menor quantidade de testosterona, mas em níveis dos nossos hormônios também temos maior proteção óssea. Então, isso tudo desenvolvido porque a mulher gera, a mulher tem a gestação, e o estrogênio também tem proteção cardiovascular. Então, também temos as nossas diferenças e entendendo como desfrutar das melhores fases da vida. Será que aos 30, 40 mais? Será que isso muda ao longo dos anos? É isso aí. E como vamos descobrir, né? Como sendo mulher, 30 a mais, 40 a mais, e como conseguir emagrecer e ter resultado, né? Que é isso que buscam. E fisiologicamente, né? A gente acha que somente a força, né? Mas mulher tem mais resultado, homem tem mais porque é mais forte, né? Ou as mulheres chegam na academia e dizem, eu tá. Mas isso tudo é sendo construído, né? Aos poucos. Exatamente, somos diferentes, fisiologicamente diferentes, e também o formato do corpo é diferente. Então, precisamos desenvolver a melhor versão dentro, claro, do biotipo, né, da genética, e inclusive cada um tem a sua distribuição tanto de gordura corporal quanto de massa muscular. E aí que está a melhor parte. Não somos iguais, não precisamos nos comparar, mas temos a alimentação e o treinamento realmente para isso, para moldar o nosso corpo e desenvolver a melhor versão. E hoje vamos focar em idade também. Será que ao longo da idade realmente fica mais difícil emagrecer? Vamos quebrar esse mito aqui. O metabolismo, ele tende a mudar, mas não é assim, pessoal, que virou a casa dos 30, dos 40, parece que a pochete nunca mais sai, não é por aí. Na verdade, quantas pessoas nós já, né, conhecemos, ouvimos alguém que 60 a mais mudou hábitos de vida e realmente ficou com mais uma musculatura melhor, ficou com menor circunferência abdominal.
Então, de fato, sim, o perfil hormonal, principalmente da mulher, muda. Ali pós 40 anos já existe essa transição para perimenopausa e depois para menopausa. Muita coisa muda sim, mas existe sim tratamento, existe sim hoje um acompanhamento médico, inclusive, se for necessário, reposição, acompanhamento, vitaminas, enfim. Mas que é possível desenvolver a melhor composição corporal independente da idade. Então, vamos quebrar esse mito aqui hoje. Vamos quebrar. E na musculação não é diferente, né? Nem tanto a parte fisiológica, mas sim a aderência, a constância, conseguir ir para a academia. O maior desafio das mulheres 30 a mais é o tempo, né? E conseguir tirar esse tempo. E essa consciência que o treino é importante. Mais para a saúde, para melhorar a parte cardiovascular, a quantidade de massa muscular, que depois dos 40, 35, 40 começa a perder, né, massa muscular. Então, controlar com dieta, com treino de força é muito importante para conseguir manter e construir músculos aí, principalmente nessas fases. Então, será que se popularizou realmente pela mudança fisiológica ou pela fase da vida? Aí, esse é o desafio, né? Esse Essa é é o a questão, né? Exatamente. Não só na mulher, né? Acredito que todos aqueles que, quando éramos jovens, né, faziam 2, 3 treinos por dia. Eu mesmo treinava 2 vezes por dia, uma arte marcial e uma musculação. Quem dera, né? Ter essa disponibilidade, mas hoje eu encaro a minha realidade. Então, assim como quem já está ingressando na vida adulta, às vezes fazendo uma faculdade, um trabalho, uma pós e tudo junto, realmente isso muda. E a oferta de tempo e prioridades mudam também. Mas mesmo assim, é possível entender qual é a prioridade do treino, qual é a prioridade da alimentação para alcançar os resultados. Então, é isso que a gente quer falar sobre os pilares, independente da fase que você está. E claro que depois dos 30 realmente todo mundo. Vem casamento, vem filhos, ou a mulher que trabalha, ou está na fase que trabalha, que tem filhos, e estuda. Todas essas atividades aí, né, no dia a dia, tanto da mulher quanto do homem, mas a gente está falando das mulheres, e que tem né, que é por um todo, e que nem você falou, base hoje aqui, trazer essa consciência e prioridade, que é o treino de musculação, treino de parte cardiorrespiratória, e da melhor forma possível encaixar um treino e uma dieta dentro da rotina, de que seja acessível, que seja possível, em que não tem tempo. Será que vale a pena eu falar para ela que ela é obrigada todos os dias, porque senão ela não vai ter resultados, né? Vai ter aderência, ela vai conseguir ter essa constância. Porque o mais importante dentro da sala de musculação, dentro dos treinos, é você ter constância. Se você falar para mim que é 2 vezes na semana que você consegue, opa, 2 vezes. Ah, Jefferson, eu tenho. Semana passada, uma aluna me chamou e disse: ah, Jefferson, só tenho 30 minutos para treinar. Eu falei, eu tenho 30 minutos. Eu falei, mas você faz cardio em outros horários? Não, eu tenho uma bicicleta em casa, consigo fazer cardio. Então a ideia é o quê? Colocar menos exercícios, poucos exercícios, em meia hora e um treino intenso. Então é usar estratégias, é usar métodos, né, que seja de acordo com cada pessoa, né? A individualidade de cada que é importante. É para X mandar para a pessoa. Não, tem que sentar, ver a realidade dela, ver a realidade dessa pessoa e ajustar o treino, o tempo. Isso eu sempre pergunto: ah, e aí, quanto tempo vocês conseguiram completar o treino? Jefferson, eu fiz. Mas está dentro da sua rotina, tá atrapalhando, não tá?
e aí a gente vê o que consegue ajustar aí, ou diminui o tempo de descanso, ou diminui o tempo de um exercício para o outro. Mas demorou 5 minutos para fazer um outro exercício, né? Mudou de exercício, demorou 5 minutos. Ali você já perde um tempinho. Então a gente tenta sempre dar esses conselhos, ajustes, onde consegue consiga ajustar dentro da rotina, do horário dela, que é muito importante. Ter um planejamento, né? Então, dentro do tempo disponível para cada um, algo que o Jefferson passa no treino o full body, então trabalhar o corpo todo, às vezes faz um exercício multiarticular e no descanso já consegue fazer um membros inferiores, né? Que no caso para mulher às vezes é só manutenção, né? Fortalecimento em si, mas não tem necessidade de ter muitos exercícios, né? Dependendo de cada Sim. prescrição, mas é otimizar tempo. Então, ter um profissional que possa, né, te orientar a respeito disso, não, às vezes tem 3 de costas, 3 disso, 3 daquilo, e não tem um direcionamento, né? Algo personalizado, que é realmente a palavra otimização. Então, precisamos personalizar e otimizar tanto o treino quanto a alimentação, o que faz sentido, né, para aquela rotina. Da mesma forma, a mulher, muitas vezes, ela tem que preparar não só a comida dela mesma, mas de toda a casa, da família. Então, contar com opções práticas e rápidas, opções, preparações de uma panela só, né, que a gente diz. Então, já faz um carboidrato, já prepara uma proteína, às vezes junto com legumes, na mesma panela, né, aquela de vapor, já cozinha embaixo o arroz, já cozinha em cima os legumes, ou já coloca, né, numa panela, grelha os legumes picadinhos, já compra a salada lavada, já está pronto. Então, grelha ali, já coloca no air fryer, tudo ao mesmo tempo, para otimizar realmente e entender sobre esses pilares que são importantes. Depois que a gente pega o ritmo, vamos dizer assim, quando a gente incorpora um hábito, isso fica fluido, isso fica leve, né? E, na verdade, nós temos essa resistência inicial de falar, ai, não vou conseguir fazer, só de pensar eu canso, porque ainda não criei o hábito. E, na verdade, a gente pode paralisar ou começar e parar, mas é porque ainda não incorporei esse hábito, vou gastar mais energia para isso, mas depois que vira automático, você faz e nem percebe. Então, sobre isso que estamos falando, sobre prioridades, e no final, né, cuidar da saúde, ninguém pode fazer isso por alguém. Então, ainda mais a mulher que ela cuida, né, tem esse papel, né, social de cuidar da casa muitas vezes, como um todo, né, tanto de ser mais atenciosa, mais zelosa, mas ela não pode esquecer dela mesma. Então, ir na academia é um compromisso com ela mesma, ter as suas refeições é um compromisso com ela mesma. É isso aí. Que é importante cuidar de si, né? Cuidar, cuidar da saúde, sua saúde, com o seu bem-estar. Você, a mulher muito ligada à imagem, então conseguir se olhar no espelho, se sentir bem, melhorar a estima, melhorar a postura. Mulheres que têm filhos, né? Pegou muitos filhos no colo ali, acaba às vezes ficando mais corcunda, com às vezes dando lesões ou dores. Então, rotina para também melhorar a saúde, né? O treino, a maior dificuldade hoje das mulheres é aderir, é começar a treinar, né? É ter isso como prática, coloca os afazeres da casa, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar dos filhos, do trabalho, mulher muito psicológica, então o estresse do trabalho às vezes é mais emocionalmente, né, do que o homem. Então às vezes quer ir para casa, quer descansar, quer relaxar. Aqui não, galera. Aqui a treinar, preparar o nosso corpo para o verão, né? Essa é a ideia aqui, da gente preparar o nosso corpo para o verão, é dessa forma, trazendo criando rotina, criando hábitos, criando essa consciência de que você precisa fazer por você, de que você precisa começar a movimentar o seu corpo, você precisa começar a cuidar de si. Porque senão vai ficando mais velho, 30, você está numa fase boa ali para começar a treinar, começar a fazer dieta, já preparar o seu corpo, seu metabolismo. Porque às vezes nessa faixa de 30 a 40, a pessoa está trabalhando em 2 empregos, está dormindo até tarde, está estudando e deixa a saúde de lado.
Quando ela vai cuidar da saúde, ela está com uns 40. Só isso. E ela com má alimentação, sem treino. E aí? Para recuperar 10 que ficou, às vezes, sedentário. Como que vai ter que trabalhar? O metabolismo vai ser outro, aí já entra a questão parte hormonais, fisiológicas, que aí vai ser. E essa aderência. Imagina uma pessoa que ficou 10 anos sem treinar, e aí começa a treinar aos 40. A capacidade de aprender diminui também um pouco. Então tem tudo esses que a gente tem que ver. Por isso que a hora de começar é hoje, galera. É hoje, não é o amanhã. Não é o Então, amanhã. o amanhã já é final do ano. Já é o final do ano. Já tá logo ali já. E já está logo ali. Nós compreendemos, assim, como profissionais, estamos aqui para te propor caminhos, compreendemos, né, a correria, né, de cada um do dia a dia, mas é o nosso papel te propor caminhos para falar, você consegue, né, você consegue, é possível. A gente gasta tanto tempo fazendo coisas que não vão agregar, né, 30 minutos, que são 30 minutos hoje em dia. Com 30 minutos a gente fica rolando a tela do celular, fica assistindo TV. Então, opa, eu não posso investir uns 30 minutos na academia, né? No treino, para fortalecer a musculatura, para não ter dores no joelho, por exemplo, para não ter talvez aquela barriga, né, que me incomoda, e tudo isso é possível. E hoje um dos desafios, né, o estresse, a ansiedade, acho que caminham muito juntos, né, com essa sobrecarga que existe. A mulher, eu também vejo que a mulher ela é cobrada socialmente, né, de estar bem o tempo todo, estar sorrindo o tempo todo, bonito o tempo todo, e ao mesmo tempo cuidar da casa e ter um empreendedorismo. Então, eu faço grupo de mulheres empreendedoras que têm o seu próprio negócio, né? Que é uma luta diária realmente para manter o seu negócio aberto, né? Que a gente sabe que existe o que é ser um PJ, né? O que é ter imposto, o que é pagar, ter uma clientela, fidelizar uma clientela, ainda ter um marido, ter filhos, não só um filho, né? Dois, ainda ir para academia, arrumar a casa. Então, assim, é um desafio. Como lidar, né, com todo as emoções, né, no dia a dia. Então, é entender que eu mereço, sabe aquele, eu mereço um doce. Mas o eu mereço ter saúde, eu mereço ter um corpo saudável, eu mereço ter uma boa estética. Então, a gente começa a trocar valores, né, eu começo a sair da minha zona de conforto, que não é fácil, não acontece de uma vez, mas é um passo após o outro. E eu saio da minha zona de conforto para ir em direção do meu autocuidado. Então, é possível, sim, ter esse planejamento, né? 30 minutos, 3 vezes por semana, ou duas, o tempo que você tiver, e planejar as refeições. Eu tenho alguns casos de mulheres que se deram muito bem, assim, foi uma estratégia que encaixou perfeitamente ter a bicicleta em casa, essa bicicleta. Por quê? Porque elas acordam mais cedo, já garantem o cardio enquanto as crianças não acordaram. Então, aí ela tem aquele momento sozinha, né? Porque quando todo mundo está acordado na casa, a mulher geralmente não tem esse momento. Então, ela aproveita para ter essa conexão com ela mesma, já aproveita e faz o cardio. Então, 5 vezes, 5 dias, de segunda a sexta, que faz uma bicicleta de 30 minutos, né? De 20 a 30, mais a musculação 3 vezes por semana, por exemplo, pode ser no final do dia, né? Conta com sábado e domingo, muitas vezes, né? Para quem não consegue na semana porque tem que trabalhar. E isso já muda tanto o metabolismo, a composição corporal, a melhora da sensibilidade à insulina, diminuição do peso, diminuição de inflamação. Então, inflamação sistêmica, já tem melhora de celulite, aspecto de pele, todos tantos outros benefícios, às vezes com uma estratégia que você pode receber aqui numa live, por exemplo. Mas é dessa forma. Tudo que é para facilitar, né, a rotina, ter fácil acesso. Hoje a gente tem fácil acesso a quase tudo, né? Se você for ver, hoje você consegue aí uma bicicleta em casa acessível e que você consegue ali pedar, fazer o seu todo bairro, cada esquina, perto do seu trabalho, perto de casa tem uma academia.
Hoje tem aqui a nossa live com mais para vocês, um personal nutricionista que vai para vocês dieta, treino, e é só vocês estarem se preocupar com isso, né? Colocar isso como prioridade. Estou numa fase, eu falo que é a fase que a gente não pode errar, né? Estamos com 30 anos, uma fase que a gente não pode errar. Então, todo o auxílio que vocês tiverem de treino, dieta, conselhos, opa, é aqui porque eu tenho que ir. Ah, porque o que a gente ouve na internet? Ah, você tem que treinar todo dia, fazer dieta maluca, né? Tem que cortar o carboidrato, tem que cortar isso, né? Agora, não pode comer doce de jeito nenhum. Aí a pessoa passou o dia inteiro estressada e aí não pode. Então fica É, aquele negócio pesado. O treino e a dieta ficou algo como uma obrigação ou algo muito pesado de se fazer. E aí as pessoas, não, isso aqui é muito pesado. Ah, não, quando eu tiver tempo, eu deixo fazer, porque é muito pesado, não posso fazer agora. Quando eu tiver mais calmo, quando a empresa tiver mais quando eu estiver ganhando mais dinheiro, quando os filhos estiverem maiores, né? Aí eu penso em treinar, em fazer. Porque as pessoas. Não. Você tem que treinar todo dia. Possível? Será que você consegue ter resultados? Hoje está saindo vários estudos mostrando que você pode ter os mesmos resultados de quem treina 5 e de quem treina 3. De quem treina com muita carga e de quem treina com pouca carga. Tudo é estratégia, tudo é pensado. Não vou treinar porque eu vou ficar com dor. Por exemplo, eu já, já atendi algumas alunas que eram cabeleireiras. hum, E aí elas falaram de membro superior de braço que elas não conseguiram no outro dia trabalhar. E aí elas ficaram uma semana, 2 semanas e voltou. Não, eu só vou treinar a perna agora. Eu falei, não, porque passaram um treino para mim de braço que eu não consegui trabalhar no outro dia. Então, tem que ser pensado pelo trabalho, o que essa pessoa faz, se ela fica muito tempo em pé, se ela não fica muito tempo em pé, se ela trabalha sentada, é pensado, calculado e ajustado. E existem várias maneiras ao objetivo, né, de as pessoas buscam, seja emagrecer, seja ganhar massa muscular. Existem várias formas, existem vários caminhos. Encontrar o melhor caminho, né, dentro da individualidade de cada pessoa. E aí não fica aquele algo pesado, né? Você consegue fazer com mais tranquilidade, né? Gostoso, que sinta prazer, né? Muitos têm essa experiência, né? Depois que começa a pegar gosto, né? Quando acerta, né? Com a nutricionista, a pessoa fala, não, agora eu consigo treinar. Nossa, por que que eu não procurei, né? Antes. E esse retorno consegue implementar, né? Dentro da rotina da própria pessoa. exato. Para cada rotina existe uma estratégia, né? Então, por isso que, inclusive, o acompanhamento, ele é realmente para isso, né? Às vezes, é, a gente quer soluções mais rápidas, né? A gente pode ter orientações de uma live, por exemplo, né? Ou nos nossos perfis que tem conteúdos que possam agregar, né, Sim. conhecimento, mas as estratégias, essa assertividade a respeito da personalização da dieta, personalização do treino, é necessário sentar, conversar, avaliar. Então, por isso que o acompanhamento, ele realmente faz a diferença. Então, investir em profissionais que vão te acompanhar é o que vai garantir que mudou sua rotina, vai mudar o seu treino, vai mudar também a sua alimentação. Então, algo que a gente precisa se desprender é sobre essa rigidez de pensamento, né? Que a dieta tem que ser aquela dieta restritiva, de que o treino tem que ser três de tanto, de tantas séries, né? Tem que ser aquele esquema. E, na verdade, pelo contrário, essa assertividade, na verdade, tudo está mudando o tempo todo, né? Se a gente vê para a natureza muda o tempo todo. A nossa agenda muda o tempo dos clientes, mudam. As fases da vida mudam. E precisamos entender que para cada fase eu também preciso mudar, né? Então, preciso sim entender sobre as mudanças que acontecem no corpo, na composição corporal, nos sentimentos, né, no estresse, na demanda, nessa carga. Então, e parar para avaliar, refletir.
ter essa consciência de que os pontos eles precisam ser ajustados. E por isso que é o intuito dessa live. Vamos parar aí e pensar o que que eu consigo ajustar, o que que eu consigo melhorar, como o que eu preciso falar sim e o que eu preciso falar não. Escolha um sim para você falar essa semana. Começamos segunda-feira. Eu escolho dar um sim que eu vou fazer a minha inscrição na academia. Eu escolho um sim que eu vou fazer o meu, meu treino com o Jefferson. O personal vai passar um treino para mim, seja em casa, com elástico, seja na academia, seja no meu condomínio, né, seja na praça, aonde for. Mas eu escolhi um sim, dar um passo. Então, vou fazer minha dieta, meu plano alimentar com a nutricionista. Eu tenho 3 refeições por dia, eu tenho 2. Não tenho muito tempo para comer nem para preparar. Então, eu compro comida fora de casa, eu vou no restaurante, eu consigo preparar? Opa, então eu vou ter um sim, um compromisso comigo de parar, não ficar mexendo no celular muitas vezes, ou ter outra atividade, eu vou prestar atenção no que eu estou comendo, porque isso também é alívio de estresse, porque muitas pessoas só querem, né, comer e para preencher um estresse, um vazio, uma ansiedade, quando na verdade nem presta atenção na alimentação. E aí, qual que é o sim que você vai falar essa semana para a sua saúde? Vamos Queremos, falar aí, galerinha. não Qual é o meu é? sim? É para mudança. Essa live é para a gente escolher mudar. Porque senão, se a gente está fazendo as mesmas coisas, teremos os mesmos resultados. E os meus resultados estão positivos ou estão negativos? Então, a conta ela tem que bater. Até a relação do sono, né? Que pode estar também aí interferindo com a galera nessa por essa vida, né? Toda corrida que a gente tem durante a live. A quantidade de sonos é muito importante para você emagrecer, para você não ficar retido, para você conseguir recuperar do treino e ter a recuperação necessária para ganhar massa muscular, porque o músculo ele quer de acordo com isso, né? Então, se um dia que você treinou muito pesado, realmente no outro dia você precisa descansar. O descanso também não for descanso, um dia que você vai aprovar um dia que você vai estar para fazer suas coisas, você vai poder às vezes dormir mais cedo, tirar aí 7 horas, 8 horas de sono. Então é aproveitar esses momentos do sono, fazer uma boa higienização do sono, né? Tirar ali as luzes, né? Sair das redes sociais minutos, né? Ou 1 hora antes, pelo menos, antes de dormir, porque isso pode atrapalhar o seu sono, você entrar no sono REM, que é a melhor fase do sono, que vai melhorar a recuperação aí muscular. Então, o sono também é muito importante, galera. Então, principalmente nessa fase, a gente dorme muito pouco, né? Acorda cedo e dorme tarde. Essas duas, né? Seja É, trabalho, estudo. às vezes, filhos, né, que levam, né, os pais a acordarem pela madrugada e realmente impactam a qualidade do sono. E além da recuperação muscular, realmente da disposição do dia seguinte, os estudos mostram a correlação com as escolhas alimentares. Então, quando a gente tem uma noite, né, que não dormiu bem, você pode ter a certeza. Observe o seu comportamento alimentar no dia seguinte. Você tem a tendência de buscar alimentos mais palatáveis, como com mais açúcar, gordura, sal, mais palatáveis, com paladar mais saboroso. Por quê? Porque realmente nós sinalizamos uma menor saciedade e um maior apetite. Então, essa regulação ela é muito importante que aconteça no sono. E, além disso, o GH, hormônios, que são importantes, inclusive, para a composição corporal, né, a produção de hormônios ao longo da noite, isso também é importante que tenha uma regulação. Então, o horário também importa. Ter um horário para dormir, ter um horário para acordar, ter rotina, horário das refeições, não é só comer,
mas cada vez que eu como, eu sinalizo para o meu corpo várias sínteses em relação a vias metabólicas. Então, hoje nós temos também a crononutrição, que compara, né, realmente cada tipo o cronotipo, né, na verdade, se pessoas que são mais matutinas, pessoas intermediárias ou vespertinas, inclusive com essa inclinação, né, do ciclo sono-vigília. Então, como o Jefferson já disse, o estímulo mesmo da luz é algo que o nosso corpo interpreta. A noite foi feita para dormir e o dia para comer, e não ficar comendo à noite. Então, existe toda essa correlação de que é interessante que você tenha um jantar mais cedo, não tão tarde. A não ser que você treine à noite, né? Realmente tenha uma distribuição, um planejamento que não interfira. Mas comer mais cedo, se antecipar, fazer uma refeição mais leve, com fontes de proteína, isso pode melhorar a sua qualidade do sono, esse sono REM, esse sono de qualidade, evitar estimulantes, cafeína no período da tarde, evitar o álcool, porque o álcool também prejudica a qualidade do sono REM. Então, todos os hábitos de vida que um se correlaciona ao outro, realmente, para ter uma melhora. E tudo isso, na verdade, a gente vê no nosso estilo de vida que não acontece, né? Dormimos cada vez mais tarde, acordamos cada vez mais cedo, estamos cada vez mais estressados, ou comemos menos durante o dia, comemos mais à noite. Então, é algo social, mas que é possível intervir, sim, dentro de cada realidade. É buscar esse equilíbrio, né? Analisar, ver esses pontos que citamos aqui. Pô, isso aqui pode atrapalhar, interfere ou não. E aí você começa a ajustar tudo isso na rotina para você começar a ter resultados. Porque às vezes a pessoa faz, treino e faço dieta. Desregulado, o estresse está muito alto. Querendo ou não, o treino ele é um estresse, então você está trazendo mais estresse ao seu corpo. Então, até isso, né? Se é uma pessoa que lida com muito, vou passar um treino que é muito estressante, muito fadiga, a pessoa vai até a falha. Será que vai gerar mais estresse para ela, metabólico, né? E aí aumenta o cortisol, e aí aumenta a chance de acúmulo de gordura, e etc. Então tudo isso tem que ser analisado, cuidados, muito importante que a gente tem que olhar e analisar e ver a fase que a gente está passando, né? Na vida, às vezes é um momento, mas você precisa se ajustar. Por exemplo, uns tempos atrás, eu estava trabalhando no período da noite, das 9 à meia-noite. Só que eu acordava às 5 horas da manhã para atender aluno. Vim nisso um ano, ajustando dieta, ajustando o treino também, porque meu corpo estava cansado, não conseguia treinar com tanta força, com tanta. Então eu usava outros meios, outras estratégias. E hoje, agora o horário, agora estou no horário da meio-dia às 3, agora eu Essa vou dormir consciência. cedo. Agora, dormir mais cedo, descansar melhor. Ah, Sara, A muito bom. ideia é que nem esse mês já consegui aí dormir cerca de, estou tentando regular um pouquinho isso, tento recuperar esse tempo. E a disposição é outra durante o dia. Cedo, consigo dar ali meus atendimentos no período da manhã, depois vou para academia, no período da tarde consigo fazer meu treino, posição com progressões de carga, você sente o seu corpo melhor, né? E você entender essa fase e tentar sempre formas, estratégias de acordo. Por exemplo, eu quero fazer progressão de carga. Eu deixava para o final, eu não trabalhava, onde eu conseguia, num sábado, dormir um pouquinho até mais tarde, dormia 9 horas no dia, treinava pesado. No domingo, dormia cedo, ia lá e fazia um treino de força. Então, sempre no final de semana, onde eu estava descansado. Então, é criar essa rotina e buscar meios de melhorias, né? Ver que esses pontos podem e ajustar eles da melhor forma possível para que não seja um impedimento. Que a idade não seja um impedimento, o estresse. Ó, descobri isso
que ficar 20 minutos na natureza abaixa o cortisol instantaneamente, hein, galera? Olha só. Então, ir por aqui, estar ao ar livre, na natureza, apenas 20 minutos consegue abaixar aí seus níveis de estresse de forma instantânea. E é real. Então, isso que a gente pode estar fazendo são coisas que a gente pode estar fazendo que vai melhorar nossa qualidade de vida, né? Seja para meio de qualidade de vida, essa é a nossa busca, né, galera? Ter melhora por um todo. Exato. Saúde, saúde mental, saúde física. E aproveita e faz um cardio, né, no parque. Hoje nós temos parque. Talvez cidades maiores é realmente mais desafiador, né? De ter que se deslocar para ir num parque. Mas ainda assim, tem alguns condomínios, né, que tem área verde. E, e vale a pena fazer essa reciclagem. O que eu percebo que é uma estratégia também dá certo em algumas rotinas, são as pessoas que chegam 6 horas nessa transição do dia, e estão muito estressadas, porque acabou o trabalho, mas ainda tem que desacelerar, sabe, o ritmo. E aí muitas pessoas pensam que estão com fome, que não sentiu a fome durante o dia e acabam comendo ou por sede, né, porque não tomou água, ou por estresse, ou por ansiedade, ou para realmente fazer uma transição, né, nesse final de tarde e noite. Então, como se, eu mereço, né? Ou quero alguma coisa para refrescar a cabeça, refrescar o corpo, e aí acaba comendo mais, mas é possível intervir, né, de forma estratégica. Então, chegou em casa, às vezes, antes de pegar no celular ou comer, né, toma um copo de água, vai tomar um banho enquanto deixa um alimento preparando, ou, eu consigo fazer uma caminhada ao ar livre, ou descer, né, ali no condomínio, que tem uma área, eu consigo, às vezes, o céu, né, a natureza que eu tenho, mas você consegue fazer essa pausa, consegue fazer essa transição. Então, se permita ter pausas, se permita parar, porque se a gente não parar, né, esse estresse, esse estímulo, tela o tempo todo, então a gente fica conferindo o celular o tempo todo, estamos sempre em atividades. E quando a gente não tem essa pausa para refletir, e na academia também acontece isso. Eu preciso pensar no meu exercício, eu preciso ter me alimentado bem ao longo do dia para fazer um bom exercício. Porque senão eu estou lá na academia, mas a minha mente está no trabalho que eu não acabei, ou na coisa que eu preciso chegar em casa e preparar não sei o quê, né? Preparar minhas coisas para o dia seguinte. Então eu acabo não rendendo isso, como tudo na vida, né? E na academia também, porque eu não entendi a pausa, o planejamento, o tempo. Então, ter tempo para cada atividade é muito importante. E sobre desempenho esportivo, né? Que nem você falou, eu consigo me alimentar durante o dia e treinar mais à tarde. Porque, inclusive, você sente bem assim. Tem pessoas que acordam pela manhã e são super matutinas. Tem, assim, a disposição lá no 220, natural, sem cafeína, e é o melhor momento para essa pessoa treinar. Então, vale a pena você conhecer o seu cronotipo. Pessoas matutinas, acordou bem disposto, 30 minutinhos que você sai, vai para casa na academia e volta, você já aproveitou o melhor do seu cronotipo para desempenhar aquela atividade. Eu também, assim, eu não sou matutina. Para mim, amanhã foi feita só para acordar, para mais nenhuma atividade. Então, eu faço atividades leves, para eu ir pegando, né, no tranco, assim, o carro a álcool, vou fazendo atividades de organizar, enquanto o meu desempenho esportivo, ele é de tarde para a noite. Bem, pela manhã, eu gosto de trabalhar de manhã, à tarde eu ficar mais tranquilo, né? Então eu aproveito aí, ajuda a trabalhar, organizar a Ana. E ali 3 horas, 4 horas da tarde fazer o meu treino também, né? E agora, um pouquinho mais cedo em casa, 6, 7 horas em casa, já e olha só que belezinha, hein? Para descansar mais cedo. A Sara disse que estava estressada, que ela estava precisando refletir sobre isso. Eu vou levar ela para fazer um treino de luta, de arte marcial. Verdade, né? Pra soltar as energias. Muito bom.
Exatamente, é usar o exercício, Sim. inclusive, né? Para isso. Ter um treino de alta intensidade, então, né, na musculação também. Então, conhecer o seu desempenho esportivo, é, conhecer a sua progressão, de treino é muito importante, ser acompanhado para que isso aconteça. A Sara, bora! A Sara topa tudo. Muito bom, é isso, tem que ser assim. Aproveitar cada fase, né, da vida da melhor forma. A vida não é perfeita, a rotina também não vai ser perfeita, mas a saúde está aí para a gente cuidar, né? Então, é algo que a gente precisa sempre fazer exames de sangue, checar os exames, cuidar da alimentação. Então, nosso corpo é reflexo daquilo que nós nos alimentamos, daquilo, dos hábitos que nós temos. O corpo foi feito para se movimentar. Então, assim, a gente me deve. O corpo ele foi feito para se movimentar e se movimentar bem. Então, ter um alongamento, muitas pessoas têm as suas atividades do trabalho e o alongamento ele entra específico para isso. Pessoas que trabalham muito sentadas, precisam ajustar a postura, né? Pessoas que trabalham muito em pé, precisam de fortalecimento. Então, e claro, né, cada individualidade. Então, o nosso corpo ele foi feito para se movimentar da melhor forma. E se isso não está acontecendo, isso é um sinal. Opa, eu estou andando, meu joelho está estralando, né? Minha coluna está dando uma fisgadinha. Ah, tô com dores nas costas, no trapézio. Então, tudo isso, né, todos esses sinais. Ah, minha saúde, às vezes eu tenho queda de pressão, minha barriga tá aumentando, meu peso aumentou. São sinais de que eu preciso fazer ajustes na minha rotina, que é quando no final das contas tudo é sobre o planejamento, né, sobre a rotina, sobre as informações. Porque se a gente não sabe que não é por essa direção, a gente continua ainda tomando esse mesmo caminho. Sua cia em um treino, Nutri. Vai ser um prazer, com certeza. Vamos fazer uma trança de boxeadora e vamos para o treino. E o que que funciona, né, para essas mulheres? Dentro da musculação, galera, o que que funciona? Treino, às vezes, curto, poucos exercícios, bastante intensidade. O que que é intensidade? É carga, mas também é relação a tempo de descanso. Então, tudo isso pode ser ajustado. Então, carga, intensidade, aumento, fazendo com que esse aluno de técnicas, né, dependendo do nível de aumento, técnicas mais pensadas, que vem, tipo, da extensão, terminou a série, diminui a falha, né, outras também no físico e no corpo, né, trazendo exercícios e estímulos que essa pessoa não consegue fazer no dia a dia. E pessoas param, pensam, preciso de tempo treinar. 30 minutos, 40 minutos, uma hora, dentro da sua realidade. O importante é você começar, é você se movimentar. O que é melhor? Meia hora todos os dias? Uma hora 3 vezes na semana? Vai de acordo com a sua disponibilidade, com o seu, com a sua rotina, né? Controlar bastante a questão do estresse. É isso que é fundamental para que você tenha melhoras no seu físico. Gerson, eu treino, mas não vejo melhoras. Aí a gente começa a pensar o porquê. Será que é o estresse? Será que é o sono? Será que é a alimentação? Então, tudo isso a gente tem que buscar para que você possa ter esses resultados. Porque também você tem momentos prazerosos. Por exemplo, que a Michelle citou, uma aula de dança, uma aula de arte, tem muito mais aderência, principalmente, em exercícios coletivas, né? Então, tire um dia, 2 dias, para você fazer essas aulas de socialização
também é importante nessa fase dos 30, dos 40, que às vezes há pessoas ali jovens que passaram as suas fases você, às vezes ela não está na mesma fase que você está vivendo, de 30 aos 40, de 40 aos 50. Às vezes ela está lá dos 20. Você ia contra. É na academia. Então tem aulas coletivas, aulas de natação, corridas, né? Essas corridas não tem só corrida, tem muita gente que vai para caminhar. O pessoal às vezes vai só para corrida. Exato. E é interessante, é legal essa energia que é bom, que é gostosa, né? E as pessoas têm que isso, né? Que a musculação é pesada, musculação é só para homens, musculação é estressante. É você ajustar, tira isso da sua cabeça, joga para fora, crie novas memórias, musculação, seja aberta, né? A isso que você vai ter experiências melhores e novas aí também dentro da sala de musculação. Com certeza. E com profissionais também, né? Eu sempre pergunto quando alguém chega para fazer acompanhamento, eu sempre pergunto: você já fez acompanhamento antes? Como é que foi a sua experiência? Porque, infelizmente, às vezes as pessoas não estavam numa boa fase, num bom momento, né? E não foi um bom ambiente. Então, tudo isso, né, não digo bom de melhor, né, ou pior, mas que não se encaixou, né? Não fez sentido naquele momento. E às vezes nós somos assim, a gente guarda memórias, né? Que não foram tão interessantes, né? Não fluíram da forma como a gente criou uma expectativa e se fecha. Então, pelo contrário, o ato, né, de entender a importância de se permitir conhecer novas modalidades de exercício, né, outras pessoas, outras propostas, né, a respeito de condutas profissionais. Com o nutricionista acontece muito isso, porque às vezes, né, acontece que alguém já foi no plano de saúde. E, pessoal, nutricionista de plano de saúde tem um tempo muito limitado. Então, é natural de que o plano alimentar ele seja padrão. Não tem como, né? Não tem um tempo hábil para que isso aconteça. Então, eu já fui a nutricionista do plano e aí recebi uma receita de bolo. Mas não tem como, não tem tempo hábil, né, para que isso aconteça. Alguma orientação você recebeu, se fez sentido aplicar ou não, mas crie, né, uma nova experiência, vá com um profissional que vá fazer um plano alimentar personalizado para você, assim como ter um treinamento. Eu não consegui, fiz a inscrição na academia e não fui. Talvez, será que é essa memória que eu precisava fazer muito, né, e não tinha algo personalizado para mim? Então, essas novas experiências, de novo, né, para a sua fase, para a fase atual, é o que realmente vai destravar essa sua fase e entenda que é constância ao longo do processo, da caminhada, ao longo do que você se propõe a fazer. E é por isso que a gente está fazendo essa live, essa sequência de lives, né, na verdade, para o nosso projeto de final de ano, nosso projeto de 6 meses, para que você consiga criar, desenvolver, se sentir à vontade de fluir nos seus resultados daqui até, né, 6 meses, comecinho do ano, para você ter o seu plano alimentar junto com o seu treinamento e ser acompanhado por nós. Então, para você que ainda não teve, não começou ou esperou virar o começo do ano para começar uma nova meta e ainda não fluiu, nós estamos aqui para te ajudar. Então, como nós faremos? Um plano de 6 meses, onde você receberá o seu cardápio alimentar, o seu treino, uma vez por mês, atualizado a cada 30 dias, e um grupo entre nós. Então, você terá um grupo comigo, com o Jefferson, para nós irmos alinhando os seus objetivos mensalmente para o seu objetivo aí para o final de ano. Travou? Aí. É isso aí, galera. Não, essa é a oportunidade, né? A gente está trazendo essa live, essa consciência, realmente, né? O nosso corpo, nossa mente, pro verão, nós estamos em agosto, e você vai ter aí 6 meses de acompanhamento comigo, Jefferson, personal, com treinos de acordo com o seu objetivo, alinhado com suas necessidades, com o que você tem, seja treino em casa, seja treino em parque, exercícios usando o peso corporal. Estratégia tem.
você vai de uma direção para não errar e agora só caminhar, né? Nós temos, vamos lá, agosto até dezembro, a gente tem aí muita coisa para fazer, dá para chegar aí, ter definição, emagrecer, melhorar o seu corpo e ainda começar o ano já se preparando para uma nova fase, uma nova etapa. Essa é a oportunidade. Exatamente, de começar, e como a Rosida falou, não só para o final do ano, mas sim para a vida toda. Muito bem, Sim, isso isso aí mesmo. mesmo. Isso mesmo, para cada fase da vida, entendendo que o corpo sempre está em ajustes e desenvolvendo sua melhor versão. E é importante que sejam sustentáveis. Eu sempre falo, é um estilo de vida que você se veja fazendo daqui a um mês. E no próximo mês, você se veja fazendo no outro mês. E aí, realmente, isso virou, fez sentido para você como estilo de vida, como a gente falou no comecinho. O Jefferson falou, nada que seja pesado, né? Mas que tudo flua, tudo faça sentido e você, de fato, se sinta bem com a sua rotina, seus treinos, sua alimentação. E é isso, pessoal. Para você que tem interesse de começar, nos chame no direct e te enviaremos mais informações. É isso aí. E até a próxima live. Muito bem, obrigada para vocês que todos que ficaram aqui. Muito conhecimento. Qual é o sim que nós vamos falar essa semana? Sim para começar o projeto. Obrigada, Jefferson, pela parceria, pela disponibilidade, mais uma vez, o tempo e com muito conhecimento. Ficamos à disposição. Para você que tem dúvidas, podem nos chamar aqui no direct e sugestões de temas para as próximas lives. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Boa noite, boa semana, pessoal, para todos nós. Boa noite, até mais. Até. Tchau, tchau.